bom dia, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma edição do seu podcast preferido, Central do Varejo, e uma edição muito especial. É uma edição especial por alguns motivos. Primeiro, porque a gente está em Nova York. Segundo, porque a gente tem uma convidada muito querida, Daniela Dantas. Ela vai se apresentar, mas ela é de WGSN, e uma edição em parceria com o Loki, que é o nosso patrocinador, nosso apoiador da nossa edição Nova York, e em paralelo à cobertura da NRF 2026. Dani, obrigado por ter você aqui, vai estar prazer a gente conversar. Que honra estar aqui com vocês, Dani. Eu que agradeço o convite. É um prazer bater papo com você e ainda mais aqui nesses 30 minutinhos de insights bacanas. Dani, eu não sei se você sabe, mas eu comecei minha vida no varejo, no mercado de varejo de moda. E eu conheço o WGSN há muito tempo. Há muito tempo. Mas acho que nem todo mundo conhece. Nem todo mundo. Aqui em Nova York, a turma conhece muito, né? A NRF é uma das palestras mais concorridas. Mas eu queria que você contasse um pouquinho desse trabalho tão incrível e tão único que a WGSN faz e um pouco do... Você tem uma história dentro da WGSN, acho que é legal também contar um pouco dessa sua história. Vamos começar com a WGSN, então. Então, a WG ela tem 26 anos de história. É a maior empresa de pesquisa de tendências do mundo. E eu gosto muito da história de como a gente nasceu, na verdade. Então, há 30 anos atrás, era muito forte, obviamente, físico, né? O digital não era tão forte. Estava começando ainda, pouquinho sinais de digital, e tinha, no mercado de moda tinha os birôs de tendência que faziam as pesquisas, que entregavam os books de tendência a cada temporada e tal. Físicos, né? Físicos, assim, então tinha aqueles books enormes, cada temporada eles entregavam lá o mapeamento das passarelas, do varejo e por aí vai. E aí os fundadores da WGSN olhavam para aquilo e falaram, aqui tem uma oportunidade, o digital começou a avançar. E, ao mesmo tempo, eles olhavam para a Bloomberg do mercado financeiro e falavam, gente, quando a pessoa do mercado financeiro vai tomar uma decisão, ela usa uma ferramenta que é muito importante e muito relevante para ajudar ali, a direcionar essa tomada de decisão. E eles, acho que até hoje tem isso, mas o mercado de moda não tinha muito isso, no sentido de ter um balizador para tomada de decisão. Sempre foi um mercado muito opinativo, uma coisa muito de gosto, né? Então, se você tem a visão, se você tem aquele... exatamente, o feeling é sobre a sua opinião, sobre aquilo que você acredita, que você gosta. Então, eles falaram, por que não a gente fazer como se fosse a Bloomberg para o mercado de moda? E aí criou a WGSN e a diferencial dos outros birôs de tendência, porque era digital, então era um acesso digital. Só que aí, a partir do momento que eles começaram a entregar toda a parte de inteligência de moda, então assim, mapeamento de passarelas, de varejo, que estava nas lojas, quais as cores, os shapes, eles entenderam que essa informação já estava um pouco atrasada. Por quê? Quando você fala com alguém que é muito comercial, naquela época ainda o processo logístico era diferente, mas que é muito comercial, tudo bem. Mas quando alguém é mais criativo, você não dá para você mostrar só quando está na passarela. Você precisa mostrar o que tem antes, uma coisa que ajude a pessoa a criar. Perfeito. E isso começou-se a investir muito em pesquisa de comportamento para poder balizar. Então, eu sempre falo, né? Quando você entende o comportamento ele muda a forma como a gente consome tudo. Roupa, mas também outras coisas, né? Se você começa a valorizar mais andar a pé ao invés de pegar seu carro, você vai mudar o que você vai escolher para se vestir, você vai buscar mais conforto, por aí vai. E aí, quando a gente começou a investir muito em comportamento, outros clientes de outros segmentos começaram a vir e interessados nessas pesquisas de comportamento. Porque vai mudar muitas vezes o que eu quero comer, vai mudar como eu me hospedo numa viagem. 100%. Né? Muda tudo, muda a forma como você se relaciona com a casa, com os serviços que você consome, com outras marcas. E aí, a partir desse momento, a gente começou a crescer muito a nossa base de clientes que não eram de moda, mesmo sendo uma plataforma para moda. E aí, por conta disso, a gente começou a expandir, e aí, tá bom. Então, uma vez que o nosso centro é entender comportamento, a gente consegue direcionar outras categorias. Perfeito. Então, hoje a WGSN aí tem moda, é muito forte ainda, mas é muito presente em outras categorias, tecnologia, beleza, alimentos e bebidas, enfim, um monte de outros segmentos. Você pensar em qualquer marca líder do segmento, você provavelmente vai ser nosso cliente. Eu acho que assim, a minha percepção hoje é muito mais do que uma super plataforma de moda, isso é muito consagrado, mas acho que é uma super plataforma de ser humano, de gente, 100%. De entender, né, os movimentos que a gente como sociedade tem 100%. Tem passado. E você falou da minha história, né? Eu tô lá há 16 anos. Comecei na WGSN. Comecei, entendeu? Era assim, uma criança, tava lá, vou deixar todo mundo acreditar, acreditem nisso, por favor. Mas, enfim, comecei lá há 16 anos atrás, comecei no marketing e eu fui, para mim, assim, eu me apaixonei por comportamento. Tanto é que eu falo muito, né, assim, aliás,
metade do meu tempo lá foi fazendo pesquisa, Legal. então foi na parte de consultoria, fazendo projetos de pesquisa. Mas hoje eu falo, não importa qual vai ser meu próximo passo, eu tenho certeza que eu vou precisar de WGSN, porque eu genuinamente acredito que as empresas que entendem comportamento, que têm esse interesse genuíno na cultura, na dinâmica do dia a dia, elas estão um passo à frente. Não tenho dúvida. Acho que eu costumo dizer e isso historicamente, né? Assim, o varejo, que é muito nossa vida aqui, ele muda acompanhando as mudanças de comportamento. Assim, desde que começou a ter estrada de ferro, surgiu loja de departamento como resposta. As pessoas começaram a ter carro, surgiu o shopping center. A digitalização, então a gente vai a todo momento se adaptando. E quem consegue olhar para isso antes, quem consegue ter informação do futuro, acho que é sobre isso, é sobre Com certeza. ter um roadmap do que vai acontecer para frente antes. E Dani, sabe o que eu acho mais interessante? Apesar da gente, né, a gente fala muito de forecast, né, que é a previsão, e a previsão, muitas vezes ela é mal interpretada no sentido de futurismo, de você estar ali adivinhando qual é o ponto, né? Assim, cada negócio, ele tem um core, um foco que não é pesquisar comportamento. Sim. Apesar de ter ali, e espero que a maioria das empresas, ou grande parte, tenha ali um entendimento da importância de entender o comportamento do seu consumidor e olhar para frente, não é o core. Você está ali para fazer produto, para fazer a operação de varejo funcionar, a sua mensagem de marca e tudo mais. O nosso negócio é mapear comportamento. Então, a gente faz isso 24 horas por dia, a gente investe em todas as tecnologias possíveis e imaginárias, mapeando quais são os primeiros sinais de mudança. Então, basicamente, o que a gente faz é avisar antes. Olha aqui tinha um padrão e esse padrão está começando a mudar, você precisa saber. E aí cabe a você a julgar se aquela tendência, aquela mudança é relevante para você ou não. Porque você é o especialista no seu negócio. E Dani, acho que uma coisa que é curiosa é como o WGSN faz isso. Porque eu lembro do meu passado de varejo de moda, você diferenciava o player para quem tinha verba de trazer o time de desenvolvimento para o hemisfério norte para mapear a tendência, né, tentar olhar alguma coisa. E aí quem não conseguia ou queria ter algo um pouco mais substancial, assinava o WGSN para ter essa informação. Só que essa informação hoje há muito mais informação disponível. E o produto que vocês, como WGSN, entregam, eu imagino que é muito diferente do que era o que você entregava há 10, 15 anos atrás. Muito. E como vocês conseguem, eu sei que tem todo um mapeamento de rede social, como que vocês conseguem criar tantas análises tão profundas? Dani, a gente tem um time que só faz isso, né? Então, assim, à medida que você, por exemplo, finalizando o raciocínio, à medida que você está buscando informação ali sobre determinado comportamento, sobre determinado segmento o tempo inteiro, você é especialista naquilo, você vai entendendo o que surge de novo, você coloca lá. Então, o nosso papel, ele é justamente trazer essas análises, fazer com que o time ele seja focado e trazer essas análises de forma mais completa. Eu vou te dar um exemplo. Hoje, a WGSN é uma plataforma que o cliente do Brasil, que é um cliente médio de moda, sei lá, moda praia, e uma gigante de tecnologia, líder no segmento, que todo mundo conhece no mundo inteiro, também é cliente. Então, e elas acessam a mesma coisa. A gente tem tanto conteúdo, e isso é às vezes uma ansiedade, mas ao mesmo tempo é algo importante para ser endereçado. A gente tem tanto conteúdo que, assim, as pessoas elas vão usar, um bom usuário de WGSN, ele vai usar 20% do nosso conteúdo. Então, existem jornadas diferentes dentro da plataforma. Existe uma jornada mais criativa, então tem gente que vai querer ver o comportamento jovem da Ásia, tem gente que vai querer ver o comportamento jovem de países específicos, ou enfim, comportamentos de outras gerações, ou exposições, ou de arte, ou que marcas estão fazendo em países que às vezes estão fora da rota. E isso complementa uma viagem como essa, não substitui. Então, assim, você ter o seu olhar e ver, maravilhoso, mas vamos combinar? A gente vai em lugares muito parecidos quando a gente vai nesse tipo de viagem. Então, você ter o complemento de aumento de repertório, um time saber fazer isso, eu falo que usar a WGSN dá para contratar a gente, porque eu olho ali, eu vou ver performance de marca, eu consigo ver exatamente, quando eu vejo um padrão de uso de uma empresa, eu falo, essa empresa está indo bem, com certeza, e a gente vê. E acho que eu traço até um paralelo com um pouco do que a gente faz aqui como Central do Varejo de Nova York, porque informação tem muito, o desafio é curar isso, né? Como que você consolida, e aí você falou, faz recortes demográficos, etários, geográficos, né? E como que você consolida esse monte de informação e transforma isso em algo que seja
tangível e mais fácil de ser usado. Mas você sabe, Dani, que nos últimos anos eu tenho aprendido cada vez mais e reforçado uma ideia que é informação não é conhecimento. As pessoas têm muito mais informação, não necessariamente têm mais conhecimento. Vira conhecimento. Então, eu acho que é esse o grande desafio, até como gestores, como liderança. Como é que você constrói um time, uma empresa que tem conhecimento, que desenvolve conhecimento, que sabe pensar estrategicamente para construir uma estratégia que faça sentido ali para o seu cliente. Então, eu acho que esse é o nosso grande desafio, porque a gente se engana. Ter muita informação, você falar, não, deu check aqui, mas não significa que você tenha o conhecimento suficiente para seguir. Ô Dani, eu queria entrar um pouco... Você vai palestrar, vai encerrar nossa missão aqui na Columbia University. Tenho certeza que vai ser um momento muito legal. A gente, ano passado, teve a Cassandra Napoli, que é speaker, ela vai falar de novo agora em 26 na NRF. Eu queria que você contasse um pouco do que você vai trazer para a gente. Né? Acho que as pessoas vão estar assistindo depois de você ter falado em Columbia, então não vai ter spoiler. Mas como que você está vendo o cenário brasileiro agora? O que você tem de expectativa? E queria que você contasse um pouquinho do que você vai trazer para a gente. Dani, a gente gosta de trazer uma base comportamental com exemplos na prática, né, do que está acontecendo. Acho que algumas mensagens que ficam para mim e que eu acredito que cada vez é mais importante a gente ter clareza de que isso está acontecendo. Vou falar muito da história do nicho, então do varejo fragmentado. Então é um varejo que está cada vez mais não trabalhando, mas se movimentando em grupos de nicho de interesse. E isso deixa... E os grupos de nicho não estão necessariamente só associados a produto, quando você diz, né? Não, de forma alguma. Então, os grupos de nicho, eles envolvem, por exemplo, ele tem muito a ver com comunidades. Perfeito. Mas existe uma dinâmica que ela precisa se transformar, acho que já está se transformando, mas que precisa se transformar, porque hoje a gente fala muito de comunidade no varejo e enfim, muito difundido, etc., e todo mundo querendo criar a sua comunidade. Mas quando a gente olha na perspectiva do cliente, do consumidor, pensa que todas as marcas, ou grande parte das marcas com as quais ele se relaciona, estão querendo criar uma comunidade com que ele faça, e querem com que ele faça parte dessa comunidade. Ou seja, no fim do dia, eu tenho 20, 30, sei lá quantas marcas querendo que eu faça parte daquela comunidade. Eu não vou fazer. Exato. Não mais. Eu acho que o fluxo, Dani, me corrija se eu tiver, é quase como se eu, como marca, eu tenho que entrar eu tenho que ser parte da comunidade. Exato. Que é algo mais etéreo, assim, não é... Exatamente, você precisa viabilizar uma comunidade já existente. Exato. E por isso, por exemplo, que está sendo tão difundido o conceito de fandoms, por exemplo, né? De você pegar pessoas que gostam muito de um tema e viabilizar aquilo e buscar uma estratégia que faça você se aproximar daquela comunidade e fazer aquela comunidade real, ela acontecer de fato na vida real. Você é um viabilizador daquela comunidade. É diferente de você falar, olha, vem cá participar da minha comunidade. Então, de novo, obviamente que tem uma legitimidade e faz muito sentido, e marcas ainda vão conseguir fazer isso, mas é muito importante que a gente se coloque de fato nos pés e no lugar do nosso cliente que está sendo bombardeado pelos mesmos pedidos. Então, a gente vai falar muito dessa história de nicho, é uma reflexão acho que é importante para o varejo, porque ela muda como a gente trabalha, ela muda como a gente pensa estratégia de varejo, né? Então, obviamente, eu vou falar de inteligência artificial, mas a inteligência artificial num lugar... a gente fala que é o AI e o HI, que é o Human Intelligence. Então, no fim do dia, o AI, para que pareça mais humano, para que seja mais humano. Então, como é que o AI, por exemplo, vai transformar, de fato, a nossa experiência em uma coisa mais humana? Então, parece controverso, mas no fim do dia, o que a gente quer é poder conversar ali na hora da busca da plataforma e sentir que quase que tem alguém te ajudando como Perfeito. Um conselheiro. Então, isso é deixar a experiência mais humanizada através da tecnologia. E acho que é uma grande ferramenta para tornar o processo, sobretudo digital, mais humanizado. Exatamente que ainda isso. É muito frio, né? Muito distante. É muito frio e, ao mesmo tempo, tem uma necessidade, aí quando a gente olha contexto, existe uma necessidade de conexão. Nós somos seres sociais, o ser humano é ser social. Então, inclusive, isso é algo que vai influenciar, impactar o varejo, que é o varejo social.
que é a promoção dos encontros, no sentido da prova social, da recomendação. Então, mais do que nunca, a recomendação ela vai ser muito eficiente e muito valorizada, porque estamos em uma sociedade que a gente está cada vez mais isolado, vivendo nos silos digitalmente, parecendo que vivemos em comunidade o tempo inteiro, mas se sentindo mais isolados Sim. e, consequentemente, mais ansiosos, mais cheios de coisa, mas, ao mesmo tempo, buscando mais essa conexão. Então, se você, como varejo, você faz parte dessa comunidade, trazer ela para perto de você, você consegue viabilizar, você consegue criar um espaço de socialização, isso, consequentemente, vai aumentando a sua fidelidade, que é um dos maiores desafios do varejista e das marcas hoje. Não tem mais fidelidade, assim, você não é fiel à marca, você é fiel àquilo que te convém no momento que te convém. Eu acho que eu tenho defendido a tese de que a gente vive uma era de que o varejo não é mais sobre só transação e sobre transferência de propriedade. A gente tinha o conceito de varejo num mundo pré-digital que estava muito ligado à dinâmica de canal de distribuição, Sim. poxa, de cobertura geográfica. Poxa, a internet acabou com isso. Poxa, né, tá tudo disponível a todo lugar. Então, deixa de ser sobre disponibilidade física de produto e passa a ser sobre criar conexão, sobre relacionamento, e a venda é consequência disso. Com certeza, com certeza. E algo que a gente vai tocar um pouquinho é na importância do produto na jornada do cliente, porque o produto, a gente fala muito de tecnologia, a gente fala muito do varejo físico, a gente fala muito da jornada do cliente, mas o produto muitas vezes ele fica esquecido nesse discurso. Porque no fim do dia, não adianta você ter uma loja maravilhosa, uma jornada sem atrito, se o seu produto não entrega o que aquele cliente quer. Ele não vai voltar. Pode ser a experiência mais maravilhosa que tem. Então, é algo que é importante para o varejista não esquecer de olhar de novo para o produto. E aí, consequentemente, a gente fala muito de uma gestão eficiente de SKUs. A gente ainda está num lugar onde a gente foi aumentando o número de oferta nas nossas operações. E, obviamente, isso é complexo para todo mundo, porque você acha que você tem que ter um pouco de tudo. Então, essa ansiedade, ela pega em todo mundo, né? Assim, e aí você vai falando, eu preciso ter isso, essa tendência eu também preciso entregar, isso daqui eu também preciso. E aí a gente foi inflando os nossos portfólios e, ao mesmo tempo, o nosso cliente, a gente como cliente, você está exausto de tanta escolha. E mais que isso, né, Dani? Para mim, para cada escolha é uma renúncia. Se você quer atender todo mundo, de certa forma você vai perder a conexão com quem de fato tem essa chance de falar, não, aqui é para mim, esse é o meu mundo. Exatamente. Não, esse é o mundo para todo mundo, então não é para mim. E tem uma coisa que é do próprio paradoxo da escolha, assim, é muita coisa. Hoje você está sendo bombardeado por tanta mensagem o tempo inteiro, então a gente fala um pouco disso, dessas jornadas e, consequentemente, também das jornadas de hiperpersonalização, né? Então, como é que você traz esse sentimento de hiperpersonalização na hora da interação com o seu cliente, e aí misturando sempre, obviamente, a tecnologia, porque sempre é pano de fundo. Eu acho que a tecnologia hoje ela é pano de fundo de toda coisa que a gente fala. Tudo isso, exatamente. Inclusive das experiências mais humanizadas, mas, ao mesmo tempo, também trazendo esse senso de que isso aqui é para mim. Sabe? Foi feito para mim, isso aqui. Então, e isso a gente pode construir de várias maneiras, a gente tem vários exemplos, então são caminhos diferentes. Então, a gente fala um pouco dessa moeda cultural, da hiperpersonalização, do AI e do HI, né, da inteligência artificial e da inteligência humana ali, da importância do produto na jornada e da eficiência da gestão do portfólio, como é que isso impacta na decisão do cliente, porque muitas vezes ele fica muito cansado e não decide nada. Então, a gente perde muito cliente disso. E essa reflexão, em geral, acho que sobre essa jornada híbrida e os efeitos do comportamento do cliente, né? Legal. Dani, eu queria explorar uma outra face sua. Você acabou de assumir uma posição global, né? Agora você é do mundo. Que pra gente, assim, já te falei, parabéns, muito orgulho saber que você, né, a gente tem o Brasil levando para uma empresa tão importante, você ter uma liderança global, isso é muito legal. E eu queria que você comparasse um pouco como que você vê a dinâmica de consumo do Brasil comparando com mercados mais maduros. A gente vem aqui para a NRF, vem para Nova York olhar e que você falasse um pouquinho
efervescência latina, que né, acho que a gente tem um quê de um momento de um resgate de fato da nossa essência latina e do poder que isso tem de influência de consumo e de conexão com o consumidor. Sim, bom, para começar do começo, né, assim, no meu novo desafio, então estou responsável pela experiência do cliente na WGSN no mundo inteiro, com times na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, mas ainda estou aprendendo, Dani, assim, mas tem muita... Normalmente eu tenho mais perguntas do que resposta, agora eu só tenho perguntas e não tenho respostas ainda. Porque é, de fato, uma jornada muito diferente, né? Assim, é quase que você... assim, tentar tirar aquilo que você tem na sua cabeça e reaprender como é que essa roda gira em vários lugares. Então, eu estou nesse momento de aprendizado e eu fico também muito orgulhosa. Falo isso para o meu time, no sentido de, assim, acho que minha obrigação é deixar essa porta aberta, porque a WGSN é uma empresa inglesa e não é óbvio, infelizmente, ter uma gestão tão sênior fora dos grandes hubs. A América Latina, em termos de faturamento, é a menor região. Então, fico muito feliz e agradecida pela oportunidade. Mas falando um pouco da efervescência latina, adorei que você tocou nesse tema, porque existe uma dinâmica de países que se chama soft power, né? Que, enfim, alguns de vocês devem conhecer, ou a maioria de vocês devem conhecer e saber, mas, por exemplo, então a Ásia é muito forte em soft power, que é basicamente um investimento intencional que os governos fazem em pilares da sua cultura para que a marca do seu país ela se fortaleça. Então, por exemplo, K-Beauty, produtos de beleza coreana, são produtos muito fortes tecnologicamente falando. As coreanas têm, de fato, algo importante, uma relação com a pele diferente. Mas o governo investiu para que K-Beauty fosse atrelado, para que produtos de beleza com grande tecnologia fosse atrelado à Coreia. Quase um patrimônio nacional. É um patrimônio isso, né? nacional. Então você tem o próprio Japão. O Japão andou investindo muito em soft power nos últimos anos. Agora você está vendo Tailândia. Então, provavelmente nos próximos anos, Tailândia vai começar a despontar com alguns aspectos de cultura. E falando nisso, a gente tem um soft power latino acontecendo agora, que não necessariamente foi um investimento dos governos, porque muitas vezes isso acontece de forma intencional e é mais até, talvez, tem uns resultados melhores quando você faz isso de forma organizada, claro. Mas tem acontecido um movimento muito importante na cultura, especialmente no entretenimento, de artistas latinos supervalorizando as raízes. Então, por muito tempo, a gente vinha para lugares, para a Europa, para os Estados Unidos, querendo meio que se disfarçar entre eles. E agora não, ser sou latino com orgulho. Sim. E isso não é só isso que está acontecendo, mas isso está influenciando a forma como a gente lida com a latinidade em geral. Então, começou muito nesse lugar do entretenimento, mas agora cada vez mais você está vendo pessoas ali, não assim, sou latina e tenho orgulho de ser latina, né? O meu estilo é assim, eu não sou minimalista, né? Sou muito latina para ser minimalista. E Dani, e acho que é um momento que a gente sabe que eu sou latino, não sou melhor nem pior, sou diferente e curto ser assim, não tem mais essa de, a gente tinha, né, esse aspiracional do latino se tornar europeu. Não, agora a gente assume e curte isso, né? Exatamente isso, e é um movimento, né, assim, e eu acho que seria, inclusive, uma grande oportunidade da gente, e aí falando do Brasil especificamente, como Brasil, abraçar isso, né, assim, inicialmente até através dos governos, através de incentivos culturais, mas também as marcas têm cada vez um papel importante nesse lugar de assim, abraçar essa latinidade. Eu sou do Brasil, eu sou latino, o que eu tenho de bom, o que eu trago aqui, que talvez você não saiba, que é fora do estereótipo, mas que é muito rico culturalmente falando, né? Então, e até a gente estava conversando aqui antes, e aí comentamos sobre o João Gomes, né? O João Gomes é uma expressão disso. Assim, o crescimento do João Gomes é obviamente super talentoso, mas nesse lugar que ele está, então, né, de valorização de assim, eu quero um ídolo que seja daqui. Então, isso é de fato uma expressão do movimento de efervescência latina. Que legal, que tenhamos mais ainda. Dani, agora eu queria falar um pouco de Nova York. A gente tem uma parceria muito legal de Central do Varejo com o WGSN. Esse já é o segundo ano que a gente tá junto. E o time preparou visitas por aqui, né? E queria que você contasse um pouquinho, e acho que até para quem
tem vontade de vir a Nova York, assim, do quão legal é você se abrir para uma experiência como essa, como uma imersão, e o que a WGSN preparou para os nossos passageiros aqui. Sim. Bom, então, qual que é o nosso papel, né? Trazer um pouco do novo, daquilo que é diferente. Então, eu acho que vocês têm aí, principalmente os que vieram junto com a Central, que estão no aplicativo, têm acesso aos guias. Então, são guias falados, você pode ali entender o porquê que a gente trouxe alguma dica ou outra. Mas a gente tentou fazer uma curadoria, inclusive usamos nosso time local para fazer essa curadoria, de lugares que são menores, que têm uma experiência de tecnologia imersiva muito grande, muito potente. Não necessariamente são lugares que vão, daqui a um ano, não necessariamente vão existir, inclusive, porque são novos, são lugares de experimentação. E o que eu acho é que muitas vezes a gente tem, e eu vejo isso nos clientes, tá? O cliente, às vezes, ele quer ver aquela coisa que ele consiga pegar e colocar exatamente ou implementar, tipo assim, com poucas mudanças ali na sua operação. E é muito legal, é muito importante você ir em operações que sejam dessa conexão mais óbvia. Mas você ir no que é de novo. Então, você ir num lugar que é só uma experiência tecnológica ali, mas que de alguma forma conversa com varejo, mas talvez de uma forma mais minimizada, aquilo vai te trazendo uma referência, um repertório. Não é sobre ver o caminho, é ver a direção, né? A direção. Porque é isso, no fim do dia é assim, todo mundo faz as coisas iguais. Faz, porque tá todo mundo tá talvez tão cansado que eu preguiça de pensar. Exato. Né, assim, de criar algo novo. E tem que ter um método também para criar, porque você vai errar mais e tudo mais. Então, o Guia WGSN, ele tem mais esse perfil de coisas mais novas para vocês irem, para de fato tirar vocês da caixinha. Eu acho que você traz muito essa provocação sempre da Central, de ser algo que, deixa eu te mostrar aquilo que de fato não é o que tá todo mundo falando, e ao mesmo tempo você precisa ir, você precisa saber, você precisa ir na Quinta Avenida, você precisa ver as lojas de maior operação, de marcas globalmente famosas que estão aqui, que são novas, mas é diferente você ir nessas experiências. A gente tentou fazer um híbrido disso. Eu sempre costumo dizer, Dani, as pessoas, eu sou do supermercado, eu quero visitar os supermercados. Lógico, é legal, vai visitar o supermercado, mas se permita fazer uma visita técnica num geral, porque às vezes é um processo, é uma forma de apresentar o produto, é uma forma de se relacionar com a equipe, e são insights poderosíssimos para qualquer segmento. Isso não está separado. De forma alguma. E quando você entende isso como profissional, é outro patamar. Porque à medida que você vai, foi o que você falou, ver o supermercado é super importante. Você precisa entender o que está acontecendo no seu segmento. Mas à medida que você vai entendendo que a verdadeira inovação não vai ser seguindo quem já está no segmento, quem já está fazendo. A verdadeira inovação vai ser, de fato, você conseguir fazer essa ponte entre o que está acontecendo no seu segmento e trazer uma inspiração, às vezes, de um outro lugar, de uma outra coisa, e adaptar ali para o seu segmento. Então, aí que está a riqueza, de fato, da estratégia. E a gente tem muito acesso a marcas, e a gente vê esse processo em marcas que fazem isso de forma muito bem sucedida, e é muito legal de ver, que você fala, eu não acredito que isso que eu tô vendo agora, que é o maior sucesso, veio de um segmento absolutamente, não tem nenhuma conexão óbvia com o segmento que você tá. Então é de fato muito legal, as histórias acontecem aí atrás das cortinas, mas normalmente os maiores sucessos de inovação vêm desse lugar, dessa conexão entre vários segmentos. Eu costumo dizer que vir para a NRF é muito legal por tudo que a gente faz, toda a curadoria, todo o conteúdo que a gente gera, mas é também potencialmente valoroso por você sair da operação e se permitir por uma semana olhar o novo, né, interagir com outras pessoas e ficar com a mente aberta para melhorar seu negócio. Então, acho que... E assim, acho que o quanto de repertório que você adquire numa viagem como essas é maravilhoso. Por isso que eu te falo, assim, WGSN não substitui isso. Né, assim, WGSN complementa isso. Eu falo que você adquirir repertório, fazer com que seu time adquira repertório, é o primeiro passo para você ter uma empresa que consiga entregar inovação, para que consiga estar um passo à frente. Porque ninguém vai conseguir ter uma ideia ali maluca e maravilhosa se não tiver estofo, se não tiver ali coisa dentro para chegar nesse lugar. Isso não acontece dentro do escritório, não vai ter jeito. Dani, nosso papo está chegando ao fim, sempre muito bom conversar contigo. E eu queria que você deixasse uma mensagem final para quem está vendo a gente, sobretudo acho que sobre o WGSN, acho que para que as pessoas, quem quiser saber mais, quem quiser
ler talvez alguns dos reportes que são abertos, como que a gente se aproxima mais de tanto conhecimento que você gera? Muito legal, gente. Ó, WGSN nas redes todas. Então, tem uma newsletter super legal no LinkedIn, que chama Forecast. Então, você vai na página da WGSN no LinkedIn, acha lá. Então, essa newsletter é mensal, tem um monte de referência bacana de case, e aí são segmentos diferentes. Já dá para começar a fazer um pouco do que a gente comentou aqui, conversou aqui. Tem no Instagram, então, @WGSN ou @WGSN Brasil, para quem quer ir em português. Enfim, acho que ir lá na plataforma mesmo, se inscrever, a gente todo mês, toda semana praticamente, entrega alguns relatórios. Tem gente que até acha que assina a WGSN só porque recebe os relatórios gratuitos. Mas, e se você tem interesse, é só ir lá também, que a gente tem um botãozinho de interesse que a gente entra em contato com você. Mas, assim, o que eu peço, e acho que a minha dica, minha provocação é mantenham a cabeça aberta. Às vezes a conexão não é óbvia, mas ela pode trazer um resultado muito bacana para a sua operação de varejo e para a sua estratégia de marca. Legal. Dani, obrigado. Sempre um prazer estar contigo. E se você curtiu esse papo, a gente tem muitos papos legais assim como esse com a Dani, então acompanha o podcast Central do Varejo, acompanha essa nossa edição especial aqui em Nova York, em parceria com a Unlock. Tenho certeza que vai te ajudar a melhorar seu negócio e te trazer muito conhecimento. Valeu, Dani. Obrigada, gente.